Fala galera, beleza? Contagem regressiva para o técnico Thiago Nunes mudar o Grêmio. Problemas na escalação para o jogo de hoje contra o Juventude pelo Campeonato Brasileiro, às 21 horas e 30 minutos, em Caxias do Sul. O técnico Thiago Nunes está muito pressionado, precisa sim tomar algumas providências, fazer alguns ajustes. O tempo está passando, a pressão está aumentando. Galera, sou o Léo Nascimento, se inscreva no canal, deixa seu like e ative as notificações para ver mais vídeos. Dê essa força para nós aí para bater a meta dos 10 mil inscritos. O Thiago Nunes vem sofrendo, por conta das suas convicções, uma pressão interna. Algumas coisas falam que o bom relacionamento com os jogadores não está tão bem assim. São informações que vêm de pessoas ligadas diretamente ao Grêmio, aos jogadores, à situação que se encontra dentro do vestiário. Eu fiquei desconfiado, não acredito que seja muito isso, mas as pessoas que falam, elas têm uma certa credibilidade e a gente fica em cima do muro para poder resolver. E o técnico Thiago Nunes, ele está passando essa pressão por conta dele mesmo. Ele resolveu fazer mudanças no time do Grêmio após o título do Campeonato Gaúcho. Não tanto por quanto ele gostaria de mudar, e sim porque ele precisava testar os jogadores para poder ajustar uma melhor equipe. O Grêmio foi campeão gaúcho, depois deu aquele surto, e praticamente de 20 a 23 dias aí teve uma interrupção no trabalho, no que estava sendo feito, tanto preparação física quanto taticamente no que ele estava pedindo para os jogadores. Isso até o próprio Diego Serri, que veio à entrevista coletiva, ele confirmou. E isso ele fala que a diretoria entende a situação e está mantendo o técnico Thiago. Mas, para esse jogo contra o Juventude, ele começa uma sequência de 4 jogos. Um clube que nem o Grêmio, com 14 milhões de reais de folha salarial, ter disputado 5 partidas, 3 delas em casa e ter conseguido apenas 2 pontos, não que não seja aceitável, não é aceitável, não é cabível, não pode acontecer uma coisa dessa. Então tu poderia sim fazer mudanças na tua equipe, começar a fazer uma reformulação e manteria a sua ideia do treinador de dar sequência no trabalho, que é a palavra que ele falou quando foi apresentado, que ele não poderia fazer uma interrupção no trabalho do técnico Renato Portaluppi, porque era um trabalho vencedor. Jogadores do grupo vencedor do Renato estão nesse grupo, e ele tem que dar essa sequência. Então ele também trabalha numa meritocracia, como diz o próprio Renato, porque hierarquia também, por conta das vitórias que eles tiveram. Por exemplo, ele não pode afastar o Pedro Jeromel do time, ele não pode afastar o Bruno Cortez do time, ele não pode tirar o Maicon do time. São jogadores que foram vencedores no clube. Então existe um certo desequilíbrio, até questões físicas, porque o Grêmio sofre com isso. E todo mundo sabe que o maior problema do Grêmio é ajustar o meio-campo. E ele sofre também com as questões com alguns jogadores que não correspondem e outros que agora estão lesionados. A gente está falando do Maicon, a gente está falando do próprio Thiago Santos, que vai parar por 45 dias. E quem ele vai colocar? E aí ele começou a dar uma oportunidade para o Vitor Bobsin, e é um jogador da base que foi campeão mundial, sub-17. Ele não vai sair do time mais. Não tem mais como ele sair do time. Mas o jogador que não vem jogando bem e não vem correspondendo, a gente pode falar do próprio Ferreirinha, que talvez por conta da sua negociação está atrapalhando o seu rendimento. Matheus Henrique vem sendo cobrado e acabou tendo uma discussão com o técnico Thiago Nunes, provavelmente isso tenha pego muito mal dentro do vestiário, mas essa discussão é a zona de conforto que eu venho falando aqui, já nas próprias lives eu falo que o Grêmio está passando por essas mudanças e os jogadores estão saindo da zona de conforto porque o técnico Thiago Nunes está cobrando deles o que eles podem render e eles não estão conseguindo entregar por conta de treinamentos, por conta de tempo, por conta de a própria doença que alguns pegaram, o grupo não consegue se ajustar e o técnico tem que ser detalhista e perceptivo para poder fazer isso.
Por isso que o Thiago Nunes está na berlinda. Ele tem 4 jogos para tomar uma decisão de ajustar o time do Grêmio e fazer com que o Grêmio volte a jogar bem. Pelo menos jogar bem. E vir para a coletiva dizer que está jogando bem, que está tendo uma evolução, a gente sabe que em alguns detalhes sim, mas no coletivo não está funcionando. Ainda existe alguns detalhes para ser ajustado em termos de comprometimento com o grupo e com a causa e com a vitória, a busca da vitória. Só dizer que eu quero jogar, que eu quero vencer, que eu quero ganhar, é muito fácil, eu também quero. Agora tu te propõe a fazer isso? Tu abre mão, tu te sacrifica de algumas coisas para poder atingir esse objetivo? Então esse é o detalhe que tem que ser pontuado. Saber quais são os jogadores que vão fazer isso, quem está se entregando para poder colocar no time. É assim que ele vai conseguir vencer. E aí ele tem agora o Breno fora, não vai jogar nesse jogo. Talvez para o próximo ainda não jogue, mas no terceiro jogo ele comece a ganhar esse corpo de jogadores com mais qualidade. Não que o Chapecó não tenha qualidade, não é isso, mas são os titulares retornando. Então ele tem uma característica que, entrando o Breno, entrando o Chapecó, o Michael, o time ganha um pouco mais de qualidade. O Thiago Santos está fora. E aí na montagem do time de hoje ele está botando o Vitor Babicin como primeiro volante. Muitos falam que o Vitor Babicin é primeiro volante e a gente sabe que ele é segundo volante. Mas ele sabe fazer essa função? Sabe. O Fernando Henrique não teria condições por questões físicas, ele não teria... eles alegam que o guri não tem corpo para poder enfrentar no profissional 90 minutos de jogo. Mas a volta do Darlan, que vinha sendo preparado, pelo menos é o que se fala, que ele iria substituir o Matheus Henrique quando for para a seleção. E aí eu vou te dizer mais alguma coisa assim, o Darlan vai precisar entrar no ritmo de jogo porque ele não vem jogando, nem na transição ele jogou. Até porque ele tem 23 anos, mas se ele entrar e ganhar esse ritmo, acho que o Matheus Henrique perde sua vaga. E isso precisa ser modificado, ele precisa ser ajustado. Quando ele fez aquele teste, depois do Gauchão, que ele mudou o time do 4-1-4-1 para 4-2-3-1, por conta dos jogadores que estavam fora, por conta dos jogadores que acabaram ficando doentes, e ele começou a fazer essas mudanças e se perdeu ali. E ele comprometeu alguns jogadores que acabaram tendo que se expor mais e acabaram falhando. E aí tu acaba dizendo, pô, o Thiago Santos não joga bem, o Pedro Jeromel vem falhando, o Kahneman também não voltou bem. E aí a gente sabe que não é isso, é porque o esquema tá frágil. Ele precisa resolver. Ele tem bagagem para isso. Ele já foi campeão da Copa do Brasil, ele já foi campeão estadual no Paraná, já foi campeão da Sul-Americana. Ele tem isso. E ele teve uma vivência muito parecida no Corinthians com o que ele está passando agora no Grêmio. E ele fala que ele não quer errar. Foi o que ele falou na entrevista. Cometeu o mesmo erro que no Corinthians. Mas o que falta para ele ajustar? O papo do boleiro que o Renato tinha... É muito difícil quebrar essa barreira de um técnico que ficou 5 anos no clube, que é boleirão, vem um técnico que é professor. E o grupo até tenta ajudar. E é onde eu falo e afirmo que aconteceu aqui, que eu falei aqui anteriormente, que as informações que vêm aqui não está tendo um bom relacionamento. E aí eu te pergunto, a diretoria vai até onde para resolver isso? Se ela tem convicção no treinador, ela tem que resolver isso com os jogadores. E se ela deixar para os jogadores apitar, bom, galera, eu tenho uma coisa para dizer para vocês. O nosso ano é 46 pontos e esqueçam Copa Sul-Americana, Copa do Brasil e vamos trabalhar aí para ajustar o time para 2022, quem sabe uma nova mudança de treinador. Mas o tempo dele é esses 4 jogos. Juventude, Atlético Goianiense, Palmeiras e Inter. Eu acredito que em 12 pontos ele vai fazer 7. Eu acredito que ele vai fazer 7. Já é um aceitável, porque se tu fazer a cada 12 tu fizer 7, certamente fora da zona de rebaixamento tu vai estar até o final da competição.
e aí tu pode se dedicar às outras 2 competições que o Grêmio está tentando aí salvar o ano. E aí ele pode dar sequência no trabalho, mas sim com o respaldo da diretoria. E a gente sabe que as coisas não estão indo muito bem. A partir de hoje, Grêmio e Juventude, uma nova etapa na vida do Grêmio, nova etapa na vida do próprio treinador, e para esses jogadores mostrarem que realmente eles têm condições de fazer alguma mudança de característica, uma mudança radical no que o Grêmio vem apresentando. Beleza? Se inscreva no canal, deixa seu like, ative as notificações para ver mais vídeos. Aqui é Grêmio.